Então, agora nós vamos falar da farmacologia das dislipidemias. O que são dislipidemias? São patologias que levam a distúrbio dos lipídios no nosso organismo. Lipídios, gente, são do grupo das gorduras, lembram deles? Triglicerídeo, colesterol, fosfolipídio. Então, são do grupo das gorduras. Só que gorduras são transportadas no nosso sangue, como todos os demais nutrientes, né? Gordura é um tipo de nutriente. Então, gorduras são transportadas no sangue até o tecido. Mas, gente, qual é o solvente do sangue? Qual é a substância que torna o sangue um tecido líquido, né? O que tem? Qual que é o solvente básico do sangue? A Ele é uma água? solução de que tipo? Ele é uma solução aquosa, certo? Só que ele é uma solução aquosa que tem que transportar para os tecidos gorduras. Qual o problema que vocês veem nessa frase? A gordura não é solúvel em água, né? Gordura não é solúvel em água. Se vocês colocarem aí triglicerídeos, como por exemplo o óleo de cozinha. O óleo de cozinha é uma solução de triglicerídeos, também tem colesterol, tem lipídios, né, no óleo de cozinha. No azeite, por exemplo, ele é rico em colesterol, rico em triglicerídeos, de origem vegetal. Se você jogar ele em água, você vai notar que a água fica separada dele. Ele forma uma camada por cima da água. Como é que você acha que as gorduras, então, professor, então, se no nosso sangue tem gordura e o nosso sangue é água, então no nosso sangue ela está separada, tem uma fase. Né? Tem, dentro do nosso sistema circulatório corre o fluxo sanguíneo líquido e uma fase amarelada, gordurosa, dentro das nossas veias. É isso que acontece, gente? Quando você coleta sangue, você vê lá a parte vermelha, aquosa, e uma faixa amarela de gordura. Não. O que o nosso organismo precisou fazer para resolver esse problemaço? Ele precisou dar um jeito de dissolver essas gorduras em água. E gordura não se dissolve em água. Então, o que ele precisou fazer? Para que as gorduras sejam distribuídas pelo corpo, o nosso organismo deu um jeito de criar umas estruturas que continham as gorduras misturadas em proteínas. Olha que genial, porque proteína consegue interagir com a água. Porque proteína é uma estrutura muito grande, uma parte dela interage com a água do sangue, a outra parte interage com a gordura. Então, o que essas proteínas têm como característica? Uma parte delas é solúvel em água, a outra parte dessa proteína é solúvel em quê? Em gordura. Então, o que o corpo fez? O nosso organismo deu um jeito de criar gotículas de gordura associadas com proteína. E assim a gente conseguiu transportar essas gorduras no sangue. Quem produz essas gotículas, gente? O nosso bom e velho. Quem que é esse cara aqui? Fígado. Fígado. Mais uma vez ele, né? O que o fígado faz? Ele produz essas gotículas. Na verdade, ele produz uma. E dentro dela, ele joga todas as gorduras que tem no corpo. Como é que chama essa gotícula que ele produz? Essa gotícula de gorduras. Quando eu falo gorduras, lipídios, eu estou dizendo quem? Quem são as três? Colesterol. Quem mais? Triglicéridos. Triglicerídeos. Lipídios. Lipídios é a mesma coisa que gorduras, é o termo geral. Lipoproteína. Qual que é o lipídio que está presente nas membranas das células? Olha, gente, isso aí é o basicão, hein? Tem que revisar essas coisas para ir relembrando e ir memorizando. Além dos triglicerídeos, o outro lipídio importante do corpo
São Fosfolipídios? fosfolipídios. Fosfolipídios constituem membranas no nosso corpo. As membranas das nossas células são feitas de fosfolipídios. E, por fim, o bom e velho colesterol. Tão importante no nosso corpo, muito mal falado por aí, a gente acha que colesterol é uma substância nociva para o corpo. Muito pelo contrário, é uma molécula biológica vital. Então não pode estar em excesso, como nada no nosso corpo pode estar em excesso. Então vamos lá. Quando eu falar com vocês o termo quando eu disser para vocês lipídios, ou no mundo científico, vocês vão ver o termo lipídio sempre. Mas, no mundo, numa terminologia popular, num texto de internet, vocês podem ver o texto gorduras. O termo gorduras ou óleos. Tá? Não importa qual deles vocês vejam, vai estar falando dos bons e velhos lipídios. Então vamos lá. Quando eu falar lipídio, gordura ou óleo, eu estou falando dessas três substâncias: triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. Eu estou dizendo para vocês que o fígado produz as três, processa as que vêm do intestino, vão para o fígado, ele produz elas e ainda processa as que vêm da dieta, que a gente absorve no intestino, porque a nossa dieta tem lipídio, gorduras ou óleos. Então, quando a gente come, nós estamos comendo triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. Eles são absorvidos e vão para o fígado. O fígado usa esses, mais os que ele próprio produz, e gera essa gotícula aqui, ó, chamada VLDL. O que tem dentro de uma VLDL? Tem proteínas, lembra que eu falei que precisa de proteína para ela ficar solúvel no sangue? Tem proteínas, e tem proteínas que o fígado produziu, e vai ter triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. O fígado produz essa gotícula de gordura e lança no sangue. Doutor, como é que a gotícula de gordura fica aqui no sangue? Ela fica interagindo com a água graças a quem? O que tem aqui na proteína? Graças às proteínas. Então, essa VLDL, o termo é Very Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de muito baixa densidade. Isso é uma VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade, muito baixa, very low density lipoprotein. É um termo em inglês, por isso que a sigla fica toda atrapalhada. Mas é uma lipoproteína de muito baixa densidade. O que tem dentro dela? Proteínas e 3 gorduras. E olha que interessante, gente. Olha aqui os nossos tecidos estrepáticos. O que é tecido estrepático? É todo tecido que não seja quem? Hepático. Que não seja o fígado, músculo, sistema nervoso. Olha o que essa lipoproteína está fazendo, gente. Vê se pelo desenho vocês conseguem entender. O que ela está fazendo nos tecidos estrepáticos? O fígado produz ela, a VLDL, contendo os 3 lipídios, triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol, associados com proteína. O fígado produz essa lipoproteína e joga no sangue. O que ela está fazendo aqui, ó, nos tecidos estrepáticos? Distribuindo? Distribuindo o quê? Essa gordura. Colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios. Então, tá vendo que o fígado arrumou um jeito de lançar no sangue as 3 gorduras associadas, os 3 lipídios ou os 3 óleos, triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. As células do corpo vão precisar dessas 3 substâncias, gente? Ou só de um ou só de outra? Das 3. Das 3. Para que o corpo humano vai precisar de triglicerídeo? Quem se lembra? Para formar energia, ATP, não? Energia, fonte de energia. Lembra? Nossa fonte principal é quem?
ATP. ATP. Não, fonte principal de energia para produzir ATP. Qual é a principal substância que o nosso corpo usa? A gordura. Não. Gordura. Não? Eita, misericórdia. Proteína. Respiração celular, gente. O que a gente usa para quebrar na presença de oxigênio e gerar ATP na mitocôndria? Não é possível um negócio desse, vai me matar. O que a gente usa, gente, como principal fonte de energia do corpo? Glicose. Glicose. Nossa Senhora. Glicose. É que vai dando uns brancos na gente, Bruce. Não, não pode, não, pelo amor de Deus. Isso daí não tem cabimento. Mãe de Deus. Glicose é a primeira fonte de energia. Só que nós temos uma fonte secundária de energia, que na falta de glicose nós vamos usar ela. Quem é essa fonte secundária? Triglicerídeo. Ah, professor, então uma das gorduras vai me servir como fonte de energia de reserva. Por isso que o fígado está distribuindo ela para o corpo. Qual é o principal tecido que vai guardar essa fonte de reserva, gente? Os triglicerídeos. Quem vai ser o tecido que vai guardar triglicerídeos? Qual o tecido do nosso corpo que guarda gorduras, gente? Pelo amor de Deus. Muscular. Não. O tecido que guarda triglicerídeos, que guarda gorduras, é o tecido adiposo. Adiposo. Então, vocês pegaram o dia para partir meu coração, né? Então, vamos lá. Adiposo, gente. Tecido adiposo é que guarda gorduras, que guarda triglicerídeos. Então, a VLDL que o fígado produziu sai distribuindo triglicerídeo para todo mundo, para todos os tecidos extrahepáticos. Mas para um especial, quem é que vai receber esse triglicerídeo e guardar dentro dele? O adiposo. Ele é um depósito de triglicerídeo, de gorduras em geral, de colesterol, de fosfolipídio, mas principalmente de triglicerídeo. A célula adiposa, quando eu olho para ela, ela é um reservatório especialmente de triglicerídeo. Tem colesterol também? Tem fosfolipídio? Tem, mas é principalmente triglicerídeo. E os outros tecidos, professor, e o músculo, e o sistema nervoso central, não usa triglicerídeo? Usa também. Estou dizendo que o tecido adiposo é o principal reservatório. Então, a VLDL, ela sai distribuindo essa substância. Tá vendo? Aqui uma enzima chamada lipase ajuda nesse processo. Ela ajuda a transferir esses lipídios para os tecidos. Então, vai saindo do sangue. Vocês repararam que a VLDL vai se transformando em IDL e no final ela vira LDL. Tenta ver pelo desenho, gente, o que está acontecendo? Por que VLDL está virando IDL e, por fim, LDL? O que o desenho está te dizendo? No caso, quando ela vira LDL, quer dizer que ela está tirando o que está em excesso no sangue e voltando para o fígado? Ó, o que tinha dentro da VLDL? As Além gorduras. das proteínas. Proteínas tem nas três, tá? Proteínas tem todas elas. Em relação ao conteúdo de lipídios, que tipo de lipídios a VLDL carregava? Triglicéridos, fosfolipídios e colesterol. Os três. Aham. Só que daí ela foi distribuindo, ó. Ela foi mandando triglicerídeo para os tecidos extrahepáticos, colesterol, fosfolipídio. Mandou. O tecido adiposo absorveu praticamente todo o triglicerídeo dela. Aí ela virou o quê? IDL. IDL ainda tem os três. Só que a IDL está maior ou menor que a VLDL? Está menor. Menor. Por que ela está menor? Está diminuindo de tamanho? Porque ela teve quebra. Porque o conteúdo dela está indo para onde, gente? Para o tecido adiposo ou para os tecidos Extrahepáticos. extrahepáticos? E no final, gente, a IDL vai virar quem? O LDL. que tem na LDL? O que sobrou dentro dela?
Só o colesterol. Só colesterol. O que aconteceu com o triglicerídeo e com o fosfolipídio que tinha antes? Ficou Foi tudo para no onde? tecido adiposo e nos tecidos extrahepáticos. Perfeito. Foi distribuído para o adiposo e para o extrahepático. Qual vai ser o destino da LDL agora, gente? Ela vai retornar para onde? Para o fígado. Para o fígado. E aqui o fígado vai reabastecer ela com o quê? Com triglicerídeos e fosfolipídio. E vai reconstituir quem? A VLDL. E Começa lançar de volta no sangue. O que ele vai fazer? Ele vai recomeçar tudo tudo de novo. É um de ciclo. novo. Para sempre. A questão é que o fígado, para ele reconstituir essa LDL, quando ela volta, ele reprocessa ela para produzir VLDL de novo. Só que daí ele vai usar triglicerídeo e fosfolipídio que veio da dieta, que a gente comeu, ingeriu, absorveu e foi para o fígado, ou ele mesmo vai produzir. Porque o fígado, ó, ele produz colesterol, produz fosfolipídio, produz triglicerídeo, ele mesmo produz ou ele pega da dieta para produzir novas VLDL. Por isso que o obeso, gente, a massa de tecido adiposo dele vai ficando gigantesca. Por quê? Porque ele come muita gordura. Ou o fígado dele também está ajudando, produzindo muita gordura. Então, esses lipídios que ele come em excesso são todos convertidos em LDL. E essa quantidade absurda de triglicerídeos que ele come vai ser depositada principalmente onde? No tecido adiposo. Aí o que vai acontecendo com as células adiposas dele? Elas diminuem de tamanho ou aumentam de volume? Só vai aumentando. Vai se multiplicar também, aumentar de número, de quantidade? Com certeza. Vai. Por isso que você olha um obeso mórbido e você vê que, né, os tecidos dele se expandiram. Né? Ele tem uma massa muito volumosa. Aquilo ali, gente, é pura célula adiposa. Os órgãos dele não cresceram, não. Os ossos dele não aumentaram de tamanho. É só massa adiposa. Porque ele foi enchendo as células dele de triglicerídeos. Ah, professor, e os tecidos extrahepáticos também podem se encher de gordura? Podem. Posso ter gordura visceral cobrindo as minhas vísceras. Meu fígado, a célula hepática também pode se encher de gordura? Também. Posso ter esteatose, acúmulo de gordura dentro da célula hepática. Ou seja, esse obeso, o corpo dele vai estocando gordura, gente, em tudo quanto é canto. Predominantemente no tecido adiposo. Então, reparem. Isso é a fisiologia normal. Um cara que come muita gordura, ele produz muita VLDL ou pouca? Bastante, né? Bastante. Se ele tem muita VLDL, ele vai acabar tendo no final muito quem? Colesterol. LDL. LDL, que é uma lipoproteína que carrega quem dentro dela, especialmente? Colesterol. Colesterol. Aqui, gente, vocês vão fazer um asterisco aí, ó. Vão marcar de vermelho, vão circular no desenho de vocês. Essa mocinha aqui é o problema. Só que não é qualquer problema de saúde. Ela é causa da maior causa de mortalidade na maioria dos países do mundo. Essa gotícula LDL, quando em grande quantidade, ela tem uma tendência de entrar na parede do vaso e se acumular lá dentro, formando uma placa de colesterol oxidado na parede do vaso. Quem se lembra como se chama essa doença? Quem se lembra, gente, como se chama essa doença?
Hum. Olha, colesterol elevado, com altos níveis de colesterol, ou seja, um excesso de LDL, significa um excesso de colesterol. Então, eu vou botar aqui, ó, um excesso de LDL, colesterol. Esse excesso pode levar a um acúmulo na parede do vaso. Tá? E aí, esse acúmulo na parede do vaso gera uma doença chamada aterosclerose. Olha aqui, ó. Não, a Bruna tinha respondido aterosclerose. Vamos lá. Tem alguém aí, né, gente? Aterosclerose. Ó, esse acúmulo patológico, né, de colesterol oxidado na parede do vaso pode obstruir o fluxo sanguíneo, ele pode se romper e promover uma hipercoagulação do sangue. Essa é a causa de quase todos os infartos do miocárdio. Né, ó, fecha a circulação coronariana, falta sangue para o coração, o tecido cardíaco morre e eu estou com um quadro chamado de infarto do miocárdio, né, acidente isquêmico aqui, ó, falta de sangue, por conta desse acúmulo de uma placa de colesterol oxidado. Então, por que que eu tenho que estar sempre atento aos meus níveis de LDL no corpo? Porque um excesso de LDL aumentam as chances dessa lipoproteína ir parar dentro da parede do meu vaso, formando um quadro de aterosclerose, que pode me levar à morte, e que é a principal causa de morte em muitos países do mundo. Países industrializados, especialmente países com uma dieta muito rica em gorduras. Por isso, eu tenho que preocupar com o LDL. Então, às vezes eu vou lá, o meu LDL está baixo no médico, mas o meu VLDL está alto. Ainda assim, ele entra com medicação. Por quê, gente? Se o meu LDL não está alto, só está alto o VLDL. Porque o VLDL ainda leva o colesterol também, né? Não, porque o VLDL alto de hoje vai ser quem alto amanhã? O LDL, né? O Depois LDL. que ele manda os outros para os outros tecidos, sempre sobe o colesterol. Sobra o LDL, que é uma gotícula, uma lipoproteína que carrega basicamente só colesterol. Então, o excesso dela é perigoso. Só que ela é a gêmea má, então, concorda comigo? Ela é do mal, né? Ela é a que vai parar na parede do nosso vaso, se acumula lá dentro, formando uma placa de gordura na parede das nossas artérias, uma arteriosclerose. Essa aterosclerose é uma importantíssima causa de morte no mundo. Então, quando eu trato isso daqui, ó, quando eu evito níveis altos de LDL, eu salvo aí milhões de pessoas mundo afora que morreriam de aterosclerose. Então, prevenir, controlar os níveis de LDL é muito importante. Quando eu pego um exame, um lipidograma, que a gente, se vocês já devem saber da experiência de vocês, a gente pode dosar essas gorduras no sangue, né? Tem como fazer um exame, aí já não é mais um hemograma, é um lipidograma, em que eu vou olhar o quê? Quantidade de LDL, quantidade de triglicerídeos. O que mais que a gente olha nesse exame, gente? LDL, triglicerídeos e tem uma outra, colesterol total, mas o que mais que a gente olha? Tem uma outra que eu ainda não falei. Quem é a outra? HDL. HDL. Gente, HDL, vocês vão marcar aí, ó, ela é a gêmea boa da LDL. O que a LDL faz de ruim mesmo? Aumenta os níveis de colesterol na artéria. Níveis de colesterol na artéria? Não, gente, LDL é uma lipoproteína que carrega colesterol.
que ela faz de ruim mesmo na fisiopatologia? Forma a aterosclerose. Isso, ela entra na parede da artéria, se acumula lá, formando uma placa aterosclerótica. O problema dela é esse direcionamento. Ela devia voltar para onde, gente? Pro fígado. Numa fisiologia normal, ela devia voltar toda para o fígado. Só que se ela tiver em excesso, se você tiver uma tendência genética, ao invés dela voltar para o fígado, ela vai se meter onde não devia, que é onde? A parede Parede dos vasos. das artérias, especialmente. Dentro das artérias, ela forma uma placa de colesterol oxidado, porque a LDL contém colesterol. Ela está levando colesterol para dentro da parede da artéria. Ela forma uma placa. Essa placa é chamada de aterosclerose. Então, vamos lá. Essa placa aterosclerótica pode se romper, pode fechar a circulação sanguínea e levar o paciente à morte. O coração, tá, gente? As coronárias, as artérias do coração, são o principal sítio de formação de placas ateroscleróticas. Olha o lugar que elas vão se formar, bem no pior, né? Elas se formam na parede das artérias do coração. Então, o colesterol, o LDL, tende a se infiltrar na parede dos vasos coronarianos e aí enche de gordura e acaba que falha a circulação sanguínea. Por que a HDL? HDL, gente, o H é de high, de alta. Então, é uma lipoproteína de alta densidade. Olha que é o oposto, hein? Essa daqui é LDL, lipoproteína de baixa densidade, low density. A VLDL é very low, é muito baixa densidade. Então, essas aqui são de baixa densidade. A HDL é uma lipoproteína de alta. Tá? O H é do inglês high, de alta densidade. O que a lipoproteína HDL faz? Ela retira o colesterol da parede dos vasos e traz para o fígado. Então, o que ela desfaz o mal feito da LDL? O que a LDL fez? Ela levou colesterol para a parede da artéria. O que a HDL faz? Ela entra na parede da artéria, absorve esse colesterol e leva de volta para o fígado. Então, ela está promovendo a formação da placa ou ela está impedindo a formação da placa aterosclerótica? Impedindo. Por isso a gente diz que ela é anti-atero. A gente diz que ela é anti-aterogênica. Por que anti-aterogênica? Porque ela remove o colesterol da parede das artérias. Ela remove o colesterol da parede das artérias. Por isso a gente diz que ela é anti-aterogênica. Enquanto que a colesterol LDL, ela faz o quê? Ela deposita colesterol na parede das artérias. Por isso a LDL promove aterosclerose, eu posso dizer que ela é aterogênica. Tá, isso é o coração da nossa aula, tá, gente? Isso é a parte mais importante da aula. Eu preciso saber se tem alguém que ainda não entendeu que, ao promover distribuição de gorduras pelo corpo, o nosso fígado gera gotículas de lipídios, contendo os 3 lipídios associados à proteína. À medida que esses lipídios vão sendo distribuídos, eu formo uma gotícula contendo apenas colesterol, que é a lipoproteína de baixa densidade, a LDL. Problema nenhum, formá-la em quantidades normais. Ela vai voltar para o fígado, vai ser reabastecida e vai se transformar de novo numa VLDL, num ciclo que nunca tem fim.
A questão é que se eu produzir ela em excesso, ela pode vir parar onde? Na parede dos meus vasos, gerando placas ateroscleróticas. Ou seja, você acumula na parede das minhas artérias, especialmente no coração, o que é um problema de saúde muito, muito grave. Só que tem uma outra partícula, que é a HDL, que faz o oposto. Ela entra na parede da artéria, onde o colesterol está acumulando-se, ela absorve ele, remove ele dali de dentro e traz de volta para o fígado. Então ela está desfazendo a placa aterogênica. Remove o colesterol da parede das artérias. Por isso, quando você pegar o seu exame, gente, qual lipoproteína dessa daqui ele vai querer ver em baixa quantidade e qual ele vai querer ver em alta quantidade? Em baixa quantidade, a LDL. Em alta LDL eu quantidade, quero a HDL. em LDL eu quero em alta ou em baixa quantidade no meu sangue? Baixa quantidade. Baixa. Então, como é que vai vir lá no exame? LDL, no máximo até tanto. Ele vai te avisar, ó, no seu sangue, LDL não pode passar de tanto. E a HDL? Em alta quantidade, né? HDL eu vou querer ela acima de tanto, né? Eu vou querer o mínimo dela, vai estar no exame. Uma LDL, uma HDL adequada tem que ser de no mínimo tanto. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Lipidograma. Olha só aqui uma tabelinha de lipidograma para vocês darem uma olhada. Ó. Olha os níveis de LDL. Eu quero eles o quê? Ó, menores que 130. Ou seja, eu não posso passar desse valor. Olha o colesterol total, menor que 190. Concorda que se eu tiver muito LDL, eu vou ter muito colesterol também. Então eu quero menos que 190. Olha triglicerídeos, eu quero menor que 150. Por que eu quero menor? Porque triglicerídeo está na composição da minha... Quanto mais triglicerídeo eu tenho no meu corpo, mais ele vai se depositar onde? Tecido. Adiposo. Mais obeso eu fico, né? Então eu também não quero triglicerídeo alto. Triglicerídeo alto pode me gerar uma doença muito perigosa, que é a pancreatite. Um excesso de triglicerídeo pode me levar a pancreatite. Pancreatite é fulminante em algumas pessoas. É uma inflamação do pâncreas, muito perigosa. Vamos lá. Qual é o único que vocês estão vendo aqui, gente, que o exame está pedindo em quantidade grande? Está pedindo muito. Ele quer ver muito disso no seu sangue. HDL. Olha o HDL. Qual que é a expectativa no exame? É o único que o sinalzinho está virado, ó. Maior que 40 miligramas por decilitro. Por que eu quero muita HDL e pouco das outras? Pouco LDL e pouco colesterol. Por que só HDL é muito? Que o HDL ele faz a limpeza, né? Isso, isso, ótimo. Pensa assim, o HDL ele é o faxineiro das suas artérias. Tem gordura, tem sujeira se acumulando na parede delas? O HDL vai entrar lá, remover essa gordura e trazer de volta para o fígado. Então, o HDL é tudo de bom, ele é anti-aterogênico, ele dificulta a formação das placas de aterosclerose, enquanto que o LDL ele é pró-aterosclerose, é ele que forma a placa, ele leva a gordura lá para dentro. Isso aqui entendido, fica fácil entender a farmacologia. Então, para a gente finalizar, eu quero que vocês reparem, ó, o nosso fígado, ele usa uma substância, acetilcoenzima A, para produzir colesterol. E aí ele usa uma enzima, ó, HMG-CoA redutase. O que ela faz? Ela pega o acetil-CoA e transforma em colesterol. É uma das enzimas envolvidas na síntese de colesterol.
Vocês vão ver pessoas que vão falar assim, a pessoa não come gordura animal, ela é vegana, não come nenhum tipo de gordura animal, que é a principal fonte de colesterol, tá? Os óleos vegetais têm menos colesterol do que as gorduras animais. Isso é um erro que muita gente comete, tá? Tem muita gente aí que come banha de porco porque acha que ela é mais saudável que os óleos vegetais. Mas a banha de porco, como o próprio nome diz, né, é uma gordura de origem animal. Então ela é rica em quê? Colesterol. Os óleos vegetais têm menos colesterol do que as gorduras animais. Então, por exemplo, um azeite, ele tem bem menos colesterol do que a banha de porco. Teve uma onda aí, né, de usar a banha de porco como se ela fosse saudável. Calma lá, depende do seu problema, do que você quer evitar. Se você quer evitar altos níveis de LDL, colesterol, a banha de porco não é boa ideia, não. Porque ela é mais rica em colesterol do que o azeite. Qualquer gordura tem colesterol, inclusive o azeite? Tem. Também tem colesterol no azeite. Então, qual que é a grande questão do consumo de óleos ou gorduras? Quantidade. De consumir o mínimo possível. Eles vão estar presentes, eventualmente, no arroz, no feijão, refogado? Vão. Você pode diminuir, por exemplo, frituras, onde você vai consumir uma quantidade grande de gordura. A gente só tem ideia, gente, de quanta gordura a gente ingere na dieta quando a gente adquire essas fritadeiras elétricas que tem agora, essas air fryers. Você coloca o alimento ali e faz na fritadeira elétrica, você fica assustado. É coisa de louco, viu? Você não coloca óleo nenhum, né? Você coloca só o alimento ali e ajusta ela para ela fritar ele. Ao final, você vê a quantidade de gordura que saiu do alimento. Você não colocou gordura nenhuma ali. Só a gordura que tinha nele que saiu. Fala, caramba, olha o tanto de óleo que tinha nesse negócio. E você pensa que antes você pegava esse alimento e naufragava ele em outro tipo de óleo para fritar. Então, ou seja, você comia aquele óleo do alimento, já estava nele mesmo, mais o óleo que você usou para fritar. Então, você tinha essa dieta é extremamente rica em gordura. Algumas carnes, né, são excessivamente ricas em gorduras. Então, esse consumo, então, o que vai acontecer com esse vegano? Você pensa, o que você espera de um vegano, gente, que não come nada animal? Eu acabei de falar que a principal fonte de colesterol na nossa dieta é a carne animal. É a gordura de origem animal. Um vegano que não come nada que veio de animal, tem como ele ter colesterol alto? Acho muito difícil. Num vegano, você, teoricamente, né, esperaria colesterol baixo. Então, você pode pegar um vegano, um vegetariano, com colesterol altíssimo. Falar para o professor, mas ele não come, uai. De onde está vindo esse colesterol? Não está vindo da dieta, porque ele não come nada de origem animal. Da onde que está vindo esse colesterol, gente? Do azeite de boi. Da própria produção hepática. Então, essa pessoa está produzindo colesterol em excesso, porque o nosso fígado produz. Colesterol é uma molécula biológica importante. E nosso fígado produz colesterol, triglicerídeo e fosfolipídio. Ele produz os três. Mesmo que eu tenha deficiência deles na dieta. Então, você pode sim ver um vegano com colesterol alto? Pode. Ah, mas não, da dieta que não é, professor, porque ele não come nada de origem animal, da dieta não é isso, não. Mas quem é que está produzindo esse colesterol em excesso nele? O próprio fígado. Então, sempre lembra, gente, o nosso fígado produz os três lipídios. Produz colesterol, fosfolipídio e triglicerídeo. A nossa dieta ainda complementa com mais triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. Mas mesmo que a sua dieta seja muito pobre em triglicerídeo e colesterol, o seu fígado vai produzir o que o seu corpo precisar. Então, o fígado consegue fazer essa produção de colesterol hepática. Oi. No caso, igual você falou aí, né, que
que o vegano ele não tem a ingestão de gorduras pelo alimento. Então, como o organismo sente essa falta dessa gordura, o fígado produz muito, tipo assim, bem a mais do que necessário, então. Esse vegano, ele vai fazer o fígado dele compensar, né? Vai precisar produzir o que ele não está ingerindo. Cuidado, tá? Não é que o vegano não ingira gorduras. Porque existe gorduras nos vegetais? Tem sim. Tem sim, né? O abacate é uma fonte de gordura. Muitos dos nossos óleos, todos os nossos óleos, são extraídos de vegetais, então tem vegetais muito gordurosos. A soja é um deles. Dela a gente tira o óleo de soja. Castanhas. O coco, o girassol, a canola. Esses grãos todos têm óleo dentro deles, né? Então você prensa eles e extrai óleo. Inclusive a gente usa comercialmente, né? Os nossos óleos líquidos são todos extraídos de plantas. O azeite da oliva, o óleo de soja da soja, canola da canola, girassol da semente do girassol. Então, o coco, o óleo de coco. Então, o vegano, ele ingere, sim, esse pool aqui de triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol, mas de origem vegetal. Como os óleos vegetais têm pouco colesterol, o vegano acaba absorvendo pouco colesterol. Então, as pessoas podem pensar, o vegano nunca vai ter hipercolesterolemia, nunca vai ter colesterol alto. Vai sim, porque quem pode produzir em excesso colesterol no vegano? O próprio fígado. E uma pessoa, professor, que come muita gordura animal, ele já come muito colesterol. E se ele ainda começar a produzir colesterol em excesso no fígado, esse indivíduo vai ter hipercolesterolemia, um excesso de colesterol. Muito colesterol significa muito quem? Muito de qualquer um delas, gente, de triglicerídeo, fosfolipídio ou colesterol, vai significar que eu vou produzir qual substância, qual lipoproteína em excesso? A VLDL. VLDL. E VLDL vai significar no futuro quem em excesso? A LDL. A LDL. E LDL em excesso pode me gerar aterosclerose. É por isso que eu tenho que controlar o meu pool de gorduras, porque gorduras em excesso podem significar uma produção excessiva de VLDL e, concomitantemente, uma quantidade exagerada de LDL. Isso vai ter muitos significados negativos para o meu corpo, porque se eu tenho muita LDL, eu posso ter aterosclerose. E muita LDL significa que a minha VLDL distribuiu gordura, ou seja, meu tecido adiposo aumentou. Então, olha, eu estou ficando obeso, é uma baita latada metabólica, né, que vai me atrapalhar aí, vai me deixar propenso a uma infinidade de doenças, e ainda vou ter a chance de ter uma gravíssima, que é a aterosclerose. Essa placa de gordura, gente, a má notícia é, ela não se desfaz. Uma vez formada, ali ela fica. Ah, professor, o que quer dizer tomar medicamento, então? O medicamento é para ela não aumentar. Tá? É para estabilizá-la. A medicação, depois que a placa aterosclerótica está formada, apenas a estabiliza. Formei essa placa de gordura dentro da minha artéria, gente, acabou, ela fica ali. Ela pode comprometer tanto a estrutura da minha artéria que eu precise retirar a artéria e substituir por outra. Uma cirurgia chamada de ponte safena, em que eu faço um remendo no meu sistema circulatório. Eu tiro a veia que está com aterosclerose, a artéria, e coloco outra no lugar. Eu tiro da perna uma artéria novinha, em folha, sem placa. Então, aprendam, tá? A aterosclerose não se desfaz. Tem gente que vai lá, tem um princípio de infarto, sente a isquemia, a dor no peito, vai no hospital, a isquemia é revertida, né, com anticoagulante, um trombolítico, ótimo, a pessoa faz o exame, depois disso descobre que está com uma grave obstrução da circulação coronariana, por conta de uma placa aterosclerótica. A partir daí, ela vai tomar medicação para evitar que essa placa cresça, mas medicação para desfazer essa placa não existe. O único jeito dessa pessoa reconstituir esse vaso agora é ela tirar ele.
numa cirurgia bastante invasiva, que é uma ponte safena. Tirar esse vaso, tá cheio de gordura na parede, essa artéria, e colocar outra no lugar. Reparem, ó, que o colesterol da dieta, o colesterol que a gente ingeriu, ele entra no nosso corpo a partir do intestino, né? Ele vem pelo intestino, ó, e entra no corpo. Quem faz esse transporte desse colesterol para o sangue é o transportador MCP1L1. MCP1L1. Aqui não é 111 não, tá, gente? Acho que às vezes confunde, é MCP1L1. O colesterol, então, entra no sangue por ele. E, olha só, o fígado, ele produz a bile. Na bile tem os sais biliares. Os sais biliares, eles são feitos basicamente de colesterol. Então, os sais biliares, eles são a base de colesterol. Alguém se lembra para que o fígado joga bile no intestino? Lá Sei na que uma das funções dele é emulsificar, né, professor, as gorduras. Isso, emulsificar a gordura. Olha que beleza? Fez fisiologia, ó. A bile é lançada no fígado para emulsificar as gorduras, para facilitar a digestão de gordura. Só que a bile que o fígado produz, ela é basicamente formada por sais biliares, e sais biliares são feitos de colesterol. Como o fígado acabou de produzir esse colesterol para gerar a bile, o que ele faz? Ele joga os sais biliares no intestino, depois ele pega esse colesterol e faz o que com ele? O fígado usa de novo, tá vendo? Ele reaproveita, ele joga os sais biliares no intestino, emulsifica as gorduras. Então, a gente não defeca esses sais biliares. O nosso corpo pega esse colesterol que tem presente nos sais biliares e absorve ele de volta. Pelo mesmo transportador que a gente absorve o colesterol da dieta, o MCP1L1. Então, o nosso corpo ele usa duas fontes de colesterol, três fontes. Então, vamos lá, a primeira fonte, colesterol vindo da dieta, colesterol que eu comi. Especialmente se eu como muita gordura de origem animal, estou comendo muito colesterol. Ele vai ser absorvido pelo MCP1L1 e vem para o sangue. Do sangue ele vai para o fígado. A segunda fonte é o próprio fígado. Além desse colesterol que eu ingeri e absorvi, o próprio fígado produz o seu próprio colesterol. Qual que é a terceira fonte de colesterol para o corpo? O fígado lança a bile no intestino, só que a bile é feita de colesterol. Os sais biliares são feitos à base de colesterol. O que o corpo faz? Pega esse colesterol que foi eliminado aqui no intestino, junto com a bile, e reabsorve esse colesterol. Então, o colesterol que tem no meu corpo é fruto do reaproveitamento dos sais biliares, é fruto da dieta e é fruto da própria produção hepática. Muito colesterol significa muita VLDL. Muita VLDL significa muita LDL. Muita LDL significa muita o quê? Muito colesterol. Muito. Muito colesterol que vai gerar qual doença? Arteriosclerose. Aterosclerose. Então, qual é a substância que eu preciso controlar, gente, o tempo todo no meu lipidograma? A LDL. Antes dela. A VLDL, né, no caso. Não, a IDL, né? Isso. IDL, VLDL. Mas eu pensando Isso. assim, em termos de constituição, o que constitui uma LDL? Qual é a gordura que faz parte dela? Colesterol. Colesterol. Então, de novo, qual dos meus 3 lipídios eu preciso controlar se eu quiser evitar a formação de LDL em grande quantidade? Colesterol. Colesterol. Vou perguntar de novo, gente. Qual dos 3 lipídios, triglicerídeo, fosfolipídio ou colesterol, eu devo controlar a quantidade deles no meu sangue, no meu corpo, para evitar a formação de LDLs e, consequentemente, de placas ateroscleróticas? Colesterol. Colesterol. Esqueço nunca mais. Não posso me desligar dos meus níveis de colesterol.
Níveis altos de colesterol significam níveis altos de placa aterosclerótica. Ah, professor, meu pai teve um infarto do miocárdio, morreu. Minha mãe também teve um infarto do miocárdio, morreu. Muito provavelmente os dois formaram placas ateroscleróticas. Tem um componente genético? Tem. Então você que perdeu o pai ou a mãe, ou os dois, por conta de um infarto do miocárdio, você tem que ficar o resto da sua vida muito atento aos seus níveis de colesterol. Pode se dar o luxo de comer uma dieta rica em colesterol, uma pessoa dessa? Não. Já tem uma tendência genética. O histórico aí familiar dele já mostra. Ele tem casos de aterosclerose na família, pacientes que infartaram, tiveram placas, fizeram ponte safena, fizeram angioplastia com stent, tudo para conter essa aterosclerose. Então, ele pode se dar o luxo de comer muito colesterol? Não, muito colesterol ele vai absorver, vai produzir muita VLDL, que vai virar muita LDL. E aí ele pode agravar um quadro que ele já está geneticamente predisposto. Esse indivíduo ele produz sais biliares e o corpo reaproveita esses sais biliares e o fígado dele ainda está produzindo mais colesterol. Então, esse colesterol pode ficar em excesso e levar a uma superprodução de LDLs, que é negativo para o corpo. E o indivíduo, gente, que quer... O problema dele é obesidade. Está ficando uma bola, está engordando muito. Células adiposas estão se enchendo de lipídios e se multiplicando. Então, a massa gorda dele está se expandindo. Qual dos 3 lipídios aqui é o problema? Triglicéridos? Triglicerídeos. Qual que é a principal gordura que fica armazenada nos No tecido adiposo. adiposo com função de reserva? Os Triglicerídeos. triglicerídeos. Fosfolipídios não vão ser relevantes, tá, gente? Fosfolipídios o nosso corpo usa em grande quantidade para produzir membrana. E a gente está produzindo membrana o tempo todo, né? Porque as nossas células morrem, a gente tem que produzir uma célula nova, e essa célula nova tem membrana. Então, a gente usa fosfolipídio no nosso corpo inteiro, o tempo todo, para produzir membrana nova. Cada célula nova que nasce, eu preciso produzir mais membrana. Ela tem membrana nas organelas, tem membrana no núcleo, tem membrana plasmática. Então, fosfolipídio é uma substância vastamente usada pelo corpo todo, em todos os tecidos. Onde tem célula viva, tem síntese de membrana. Então, fosfolipídio eu uso bastante. Mas triglicerídeo, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu tenho que fazer o seguinte continho. Triglicerídeo em excesso. Vou botar isso aqui também. Nossa aula é mais patologia que farmacologia, Brasil. Triglicerídeo em excesso leva a obesidade. Leva a acúmulo, né? E esse acúmulo leva à obesidade. Então, e uma outra preocupação que eu tenho que ter com triglicerídeos em excesso é uma doença particularmente fulminante, e, portanto, me preocupa especialmente, que é a pancreatite. Tá? Então, vamos lá. Colesterol em excesso me preocupa pela possibilidade de gerar placas ateroscleróticas nas minhas artérias. Ao mesmo tempo que triglicerídeo em excesso me preocupa pela possibilidade de obesidade, que é um quadro, né, um distúrbio inflamatório aí, de baixo grau e crônico, mas que leva a vários problemas de saúde, e pancreatite, que pode ser, inclusive, fatal, uma inflamação do pâncreas. Então, vamos lá. No meu lipidograma ideal, eu sempre quero LDL baixo, VLDL baixo, triglicerídeo baixo. Quem que eu quero alto? O HDL. HDL. Aí eu pego uma pessoa com lipidograma todo lascado. VLDL alto, LDL alto, triglicerídeo alto, HDL baixo. Eita. Essa pessoa está propensa a quê, gente? A morrer.
Morrer por quê? Por aterosclerose, por pancreatite e se tornar o quê também? Obesa. No obeso, eu já sei que ele tem um excesso de triglicerídeos, já basta eu olhar para ele, né? Aquela massa gorda ali é excesso de triglicerídeos. Falta de atividade física para queimar essa gordura de reserva, um consumo excessivo de carboidrato, que o corpo também transforma os açúcares, a glicose, o carboidrato, consumido em excesso, também é convertido em triglicerídeo e fica acumulado aqui. Tem gente que fala assim, nossa, praticamente não como gordura e estou engordando, não sei o que está acontecendo. É porque ele acha que a massa gorda é formada de triglicerídeo, né? Só vem da gordura. Não, não, não. O nosso corpo transforma açúcar em gordura. Ele é capaz de transformar a glicose em triglicerídeo. Então, aquela pessoa que está ali consumindo altos níveis de glicose, de carboidratos, arroz, feijão, doces em geral, essa pessoa ela está engordando porque o corpo dela está pegando esse carboidrato em excesso, transformando em triglicerídeo e acumulando no adiposo. Então, nesse indivíduo que está todo errado, gente, o lipidograma dele é um erro, ó. O lipidograma dele tem LDL alto, aterosclerose, VLDL alto, ruim também? Ruim, por quê? Porque VLDL alto de hoje é o LDL alto de amanhã. Triglicerídeos lá nas estrelas, um risco de pancreatite aguda, fulminante. E HDL, que é a antiaterogênica, baixa. HDL baixa. Tá tudo errado, né, nesse nosso amigo aqui. Tudo errado. Como é que a gente trata, gente, esse cara? Pensa nesse indivíduo aí, ó. O que vocês fariam? Me dá primeiro uma medida não medicamentosa. Esse cara que está com esse lipidograma aqui, ó. Vamos escrever esse lipidograma? Todo detonado? Olha o nosso paciente, quem que ele é, ó. Nosso paciente tem triglicerídeos alto, então ele está com risco de obesidade, hepatite e pancreatite. Ele tem LDL, VLDL e LDL alto também. O risco aqui é de quê? Arteriosclerose. Aterosclerose. E por fim, ele tem HDL baixo. Qual que é o risco do HDL baixo? Doença cardiovascular. Aterosclerose também, gente. Não é? Ela não desfaz a aterosclerose? Relação às placas, né? Forma. Ela diminui a formação das placas. Então, a falta dela é a mesma coisa que ter o LDL alto. Então, assim, se eu tenho LDL alto, eu estou formando a placa. Se eu tenho HDL baixo, eu estou deixando de desfazer essa placa. Né? Então, estou deixando que ela cresça ali sem controle. O HDL baixo é tão ruim quanto o LDL alto. E os dois juntos, então, que é o quadro mais comum, é o pior dos cenários. Se eu tenho muito LDL, estou formando placa. Se eu tenho pouco HDL, não tem ninguém tentando desfazer essa placa. Então, ela está formando-se livremente. Logo, eu vou ter uma baita de uma placa aterosclerótica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisinha aqui para vocês. Não sei se vocês. Vamos ver se isso aqui, um vídeo curtinho, mostra. Hey, thank you. Oops, não responda. Bota a bobagem aqui também. Aterosclerose. Vamos ver se ele Doença do mostra. coração. Objetivo.
Pode. Pronto. Ó, vamos lá. Ó, coronária, artéria do coração. Estou te mostrando, ó, o sangue fluindo, né, levando oxigenação, tecido cardíaco, nutrientes. Aqui está a parede do vaso. A parede é muscular, tá? A túnica aqui, ela é muscular. Aqui é endotélio, aqui é músculo, e aqui é um tecido conjuntivo. Essas são as células endoteliais, ó, a parede do vaso. Reparem as células do sangue, as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, fluindo na circulação sanguínea. As gotículas de LDL, ó, que ele está mostrando para vocês, ó, são gotículas de LDL. Elas penetram na parede do vaso e começam a se acumular nessa camada. Olha, até que eu formo uma placa gordurosa. Essa placa é o meu ateroma. Pode, inclusive, calcificar, endurecer aqui dentro. Repare que, à medida que ele vai crescendo, ele vai estreitando a parede do meu vaso. Por isso, o fluxo sanguíneo fica diminuído. E essa diminuição do fluxo sanguíneo vai gerar isquemia nesse coração. Começa a doer, começa a dar um sinal de que está faltando oxigênio. O dia que isso aqui bloquear completamente, ó, rompeu o ateroma. Com o rompimento do ateroma, eu ativo a cascata de coagulação sanguínea. Olha a plaqueta e fibrina se formando. Os filamentos de fibrina, plaqueta. O que eu formei aqui, gente? Estamos Trombo. errado. Formou um trombo. E a circulação sanguínea? A circulação foi obstruída. Travou, né? Bloqueada, não deixa. Ó. Quando o ateroma se rompe, ele ativa a cascata de coagulação sanguínea, ó, plaquetas ativadas, fibrina sendo produzida, e logo eu formo um emaranhado de fibrina com plaquetas formando um trombo. Esse trombo interrompe a minha circulação sanguínea. Essa é a causa aí da grande maioria dos infartos do miocárdio. Olha aqui a placa do meu. E uma vez formada, ela não se desfaz. Entendido isso, gente? Vamos se cuidar então, viu? Porque Deus me livre. Depois que forma, ela não desfaz. Muita gente acha que a terapêutica disso desfaz as placas. Não desfaz. A terapêutica mantém essas placas no lugar onde elas sempre estiveram. Vamos ver os medicamentos? É tudo simples agora, gente. O raciocínio não... Isso estando... Eu gasto todo esse tempão mostrando isso para vocês entenderem o raciocínio e entenderem o nosso paciente. Então, quando a gente pega um lipidograma assim, ó, vou escrever aqui, isso daqui é um resultado de, esse exame se chama lipidograma. Então, um lipidograma desse, que é primo do hemograma, né, vou analisar isso aqui também no sangue. Então, um lipidograma assim é tudo de ruim. Triglicerídeo alto, significa que eu estou acumulando gordura nos tecidos, obesidade, tenho risco de pancreatite latada para mim. VLDL alto, muito ruim também, porque vai significar LDL alto no futuro, e LDL alto vai levar à aterosclerose. HDL baixo, a mesma coisa, vai piorar a minha aterosclerose, porque a lipoproteína que me ajuda, que é a que tira a gordura do vaso e leva para o fígado, ela vai estar em baixa quantidade. Isso aqui é tudo de ruim, eu tenho que consertar. Como que eu conserto? Gente, nesse paciente, eu quero que ele continue absorvendo o colesterol. Isso é interessante para mim, que ele continue absorvendo o colesterol da dieta. Medida não medicamentosa. Ele deve continuar comendo colesterol normalmente, gorduras animais, banho de porco bastante carne gordurosa, cupim, picanha. Ou o ideal seria que ele desse uma segurada. Se ele está com esse lipidograma aqui. O ideal é dar uma segurada, né? Tem que dar uma boa de uma segurada, né? Senão é mais colesterol ainda para o organismo dele.
Esse colesterol que ele joga fora nos sais biliares, gente, ele precisa reabsorver, já que ele está com tudo isso aqui alto, ou ele pode jogar esse colesterol fora? Joga fora, né? Não tem necessidade. Para que reabsorver esse colesterol da bile, se ele já está supitando de colesterol? Ele tem LDL alto, como é que tá os níveis de colesterol dele, gente? Alto ou baixo? Altíssimo. Alto. Então, no indivíduo normal, a gente joga esse colesterol da bile aqui no intestino e reabsorve. No indivíduo saudável, isso é fisiológico. Joga o colesterol, fala, opa, colesterol é importante para o corpo, vou pegar de volta, não vou jogar fora não. Beleza. Mas no indivíduo que está com hipercolesterolemia, colesterol muito alto, esse colesterol aqui não precisa reabsorver, não. É até mais um jeito de eu diminuir é jogar esse colesterol fora. O da dieta, então, esse que eu também quero diminuir a absorção dele. Por isso que daí vocês já vão aprender os 2 primeiros fármacos que atuam na redução do colesterol total do corpo. Quem são eles? Os sequestradores de ácidos biliares, colestipol, colesilvan e colestiramina. O que esses fármacos são, gente? Resinas, tá? Resinas que absorvem esse colesterol aqui, ó, tanto biliar quanto da dieta. Elas grudam nesse colesterol, não deixam ele ser absorvido e levam eles até o intestino grosso, onde eles vão ser eliminados na dieta. Qual que é o outro jeito de eu impedir o corpo de absorver esse colesterol da bile e da dieta? Como é que chama o transportador que passa ele do intestino para o sangue? NCP1L1. O que eu tenho que fazer com esse transportador numa pessoa que tem aquele lipidograma? Bloquear ele. Bloquear, né? Qual que é a consequência de eu bloquear esse transportador? O organismo vai descartar essa gordura, não vai deixar ele reabsorver. O organismo não vai deixar ele reabsorver essa gordura. Então, esse nosso amigo aí do lipidograma todo lascado, o que eu vou querer fazer com ele? Usar os sequestradores dos ácidos biliares, que são resinas, que absorvem. Pode usar o termo, não vou usar o termo absorve. Fica mais fácil vocês entenderem. Que absorvem o colesterol intestinal, não deixando ele ser absorvido para o sangue. Não deixando ele ser absorvido, né? É óbvio que é para o sangue. E qual que é a função do bloqueador, do transportador NCP1L1, gente? A ezetimiba. O que ela faz? Qual que é a consequência de bloquear o transportador? Não deixa ela absorver o colesterol que está no intestino. Impedem a absorção. Vocês concordam comigo que tanto os fármacos desse grupo aqui, ó, tanto ezetimiba como colestipol, colesilvan e colestiramina, concordam comigo que o efeito deles final é o mesmo? O que eles estão impedindo? A reabsorção. A absorção de colesterol. Concorda comigo que ambos estão impedindo a absorção? Só que por mecanismos diferentes. Esses aqui são resinas intestinais. Elas grudam no colesterol, como se fossem uma esponja. O colesterol vem, gruda nelas, e aí elas prendem ele, não deixando a molécula de colesterol ser absorvida. Levam ele pelo intestino afora e a gente acaba defecando esse colesterol. E a ezetimiba também impede a absorção de colesterol, mas o mecanismo que ela usa é outro. Ela bloqueia o transportador. Ezetimiba se liga aqui, ó. Então, ela é um bloqueador do transportador NCP1L1, impedindo essa absorção de colesterol. Entendido, gente? Esses primeiros aqui são os mais simples. Bloqueador do transportador NCP1L1, a ezetimiba, e os sequestradores de ácidos biliares, as resinas, colestipol, colesilvan e colestiramina. São 3 resinas. Ficou claro? Ficou Não? assim. Oi.
Ficou assim, Bruce, ficou claro. Então tá. Então vamos lá. Gente, essa produção hepática de colesterol nesse indivíduo aqui, ó? Tô sempre pensando nesse paciente aqui. Essa produção é. O quê? Antes disso. Ao reduzir a absorção de colesterol, qual é o benefício para esse paciente aqui? Ó, eu bloqueei o NCP1L1, ou eu usei uma resina que absorveu, né, ligou no colesterol e não deixou ele ser absorvido. Então, os níveis de colesterol vindos do intestino para o sangue diminuíram. Qual que é a vantagem disso? Para A esse paciente. formação de Vai, pode falar. Gostei do começo. A formação placa até, como é que é? aterosclerótica. Isso. O que tem em ela? A formação dela vai aumentar ou vai diminuir, gente? Com menos colesterol vindo do intestino para o Vai corpo? diminuir. Vai diminuir. Com menos colesterol, eu vou formar mais ou menos VLDL? Vai formar menos VLDL. Menos o que no final das contas? Menos LDL, que é o... Menos LDL, menos placa, concorda? placa. Menos aterosclerose? Sim. Então, reduzir o colesterol total é importante, diminuir essa vinda de colesterol, porque isso aqui, ó, se o meu problema é um excesso de colesterol, ruim, né, LDL, e baixo HDL, ora, quanto mais colesterol eu jogar nesse sistema, mais difícil de controlar esse problema vai ficar para mim. Concordam? Qual que é a outra fonte de colesterol do corpo, sem ser esse colesterol que vem do intestino, reabsorvido da bile ou da dieta? Além desses dois, aonde mais o meu corpo arruma colesterol? Para produzir VLDL e gerar LDL. Onde mais? No fígado. No fígado. Ele usa acetil-CoA, a enzima HMG-CoA redutase converte em colesterol. Para esse paciente aqui, gente, isso aqui é importante? Não. É interessante, quer dizer? Não, né? Porque quanto mais ele fizer isso aqui, ó, mais VLDL, mais LDL, mais aterosclerose. Então, esse processo hepático de produção de colesterol não é interessante. Como é que vocês inibiriam isso daqui, gente? Quem que eu tenho que inibir para parar de produzir colesterol? Acetil-CoA? A enzima HMG-CoA redutase. A gente lembra, sempre que tiver uma enzima, eu falo isso muitas vezes, enzima é alvo de fármaco. Lá na coagulação, assim que eu falei para vocês, ó, preciso de vitamina K reduzida para produzir fator de coagulação. E tem uma enzima que faz isso, a redutase de vitamina K. O que a gente fazia com essa enzima, gente, para parar a produção de fatores de coagulação? Inibia ela. Usava varfarina, que inibe essa enzima. Então, aqui meu problema é outro, ó, é no fígado também, mas agora o que está acontecendo é uma produção excessiva de colesterol. Qual é a enzima que faz essa produção? HMG-CoA redutase. Eu quero ela ativa ou eu quero ela inibida nesse paciente? Inibida. Inibida. Tem fármacos que inibem a HMG-CoA redutase? Sim. As estatinas, como simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, pravastatina, nós temos uma infinidade de estatinas. Estatinas que todas elas terminam com esse nome, né? É o grupo químico delas, as estatinas. As mais comuns na clínica são a simvastatina e a atorvastatina. Já tinha ouvido falar desses fármacos, gente? Eu já. Eu não. Antagonistas competitivos da enzima HMG-CoA
redutase, e bloqueia não, né? E reduzem a produção hepática de colesterol. Isso vai reduzir LDL, gente? Sim. Sim. Então, são os fármacos que reduzem LDL. As famosíssimas estatinas. Sabe por que eu perguntei se vocês conheciam? Porque esses aqui, gente, são simplesmente os fármacos mais vendidos no mundo. Tá? Campeões de venda no mundo da farmacologia são as estatinas. Inibidores da HMG-CoA redutase. Há uns anos atrás, a Pfizer, essa mesma empresa, né, a maior farmacêutica do mundo, inclusive que ajudou ela a se tornar a maior farmacêutica do mundo, foi esse fármaco aqui, ó. Ela descobriu a atorvastatina. E a atorvastatina se transformou no medicamento mais vendido do mundo. Durante muitos anos, né, mais de uma década, a Pfizer teve patente da atorvastatina, patente mundial. Então, só ela vendia a atorvastatina. O medicamento se chamava Lipitor. Ele era o campeão de vendas mundial. Então, isso aqui era caminhões de dinheiro para dentro da Pfizer. Então, foi um dos medicamentos carro-chefes aí da Pfizer que ajudou essa indústria a se transformar na maior farmacêutica do planeta. Pfizer arrebenta, né, em termos de pesquisa. Depois disso, ela desenvolveu nada mais, nada menos que sildenafila, o Viagra. Não era o mais vendido, a atorvastatina continuou sendo a mais vendida, mas o Viagra passou a ser o mais lucrativo. Ele era caro, né? É caro até hoje. Então, ele passou a ser o mais lucrativo. Ele passou a dar... o maior faturamento da Pfizer era em Viagra. Não satisfeita, né? Ela perdeu a patente dos dois. Hoje ela tem vários concorrentes, tanto para a atorvastatina quanto para a sildenafila. E agora, na pandemia de Covid, ela foi a primeira indústria a conseguir lançar uma vacina, né? Mais um produto com demanda mundial. Ela está produzindo aí a todo vapor e não consegue atender a demanda mundial, né? O Brasil tentou fazer uma compra dela agora, possivelmente vai receber só no final do ano ou no ano que vem, porque ela tem simplesmente todos os países do mundo querendo comprar a vacina dela. Então, a atorvastatina foi um dos fármacos importantes nessa história da Pfizer para se transformar na grande farmacêutica do mundo. Todos eles são fármacos que param a produção de colesterol no fígado. Só para vocês terem uma ideia, gente, do tanto que a aterosclerose é um problema de saúde grave mundo afora. E o fármaco que impede a formação do LDL diminui a produção de LDL, que é uma gotícula cheia de colesterol. O fármaco que faz isso, a classe de fármacos que faz isso é a mais vendida do mundo. Vende mais que antihipertensivo, vende mais que antibiótico, vende mais que qualquer outra classe. O professor vende mais que antidepressivo, todo mundo é depressivo hoje em dia, ansioso, sim, vende mais. É a classe líder em venda de medicamentos no mundo já há muitos anos. Tamanho é o problema de saúde gerado pela aterosclerose. Por quê, gente? Eu tomo isso daqui para prevenir não só o aumento, mas para prevenir a formação de placa aterosclerótica. E lembra, depois de formada, ela não regride. Não entendam que uma pessoa que toma esse medicamento aqui, a placa de ateroma dela se desfaz. Não, a que estava formada continua lá. Ela só vai impedir o crescimento. Por isso é interessante usar esses fármacos para evitar a formação da placa. Evitar, controlar a produção hepática de colesterol. Então, meu amigo vegano,
O problema dele está aqui na absorção intestinal de colesterol? Não, ele é vegano. Praticamente ele não ingere colesterol, ele come pouca gordura animal e é a principal fonte de colesterol. Então, meu amigo vegano, o problema dele está aqui, ó. Eu tenho que parar a produção hepática de colesterol dele. E aí eu uso uma estatina. Tá? Eu vou até às 11 só, gente, e paro. Vai passar aí um minutinho. Então, eu queria mostrar essas 3 primeiras classes aqui para vocês. Faltam 2. Eu vou finalizar na próxima aula. Falta vocês verem os fibratos e a vitamina B3. E aí a gente fecha essa aula. Um pouquinho é coisa. Posso finalizar na aula que vem. Ou a gente já finaliza agora? Vocês têm um tempinho aí? Vou fazer o Era seguinte. bom concluir, né, professor? Eu vou concluir agora. Quem não puder assistir a aula pode sair tranquilamente. Depois entra no grupo lá, no YouTube, e assiste só esse finalzinho numa hora que tiver tempo. Daí eu fico com a aula toda gravada num vídeo só, tá? E aí nossa próxima aula fica só de revisão mesmo. Se alguém quiser sair, tiver algum compromisso, pode sair tranquilamente, não tem problema não, depois assiste esse final. Gente, os outros 2 grupos, os fibratos e a vitamina B3, eles têm uma particularidade. Além de diminuir a produção de LDL, que é o nosso objetivo principal, eles também diminuem triglicerídeos e eles também aumentam HDL. Tá vendo que até agora eu não falei de nenhum que aumentasse HDL? Todos esses daqui, ó, diminuem LDL. Já está ótimo. Já está ótimo. Diminuir LDL já está ótimo. Já está diminuindo a chance de formar o ateroma. Esses aqui têm um efeito mais amplo. Eles diminuem triglicerídeos, então diminuem as chances de pancreatite, e eles também aumentam a HDL, o que é muito interessante, porque ao aumentar a HDL acima de 40 miligramas por decilitro, eu aumento a minha lipoproteína, que é anti-aterogênica, e diminui a formação do ateroma. Então, eles têm uma mecanística ampliada. Vou pôr aqui, ó, vou falar primeiro do regulador de lipídios. Do regulador do metabolismo de lipídios, a vitamina B3, a niacina, tá? Então, aqui, gente, o mecanismo completo dela, vitamina B3, niacina ou ácido nicotínico. Vamos lá. É a vitamina B3, ou niacina, ou ácido nicotínico. Nicotínico, vitamina B3, niacina ou ácido nicotínico. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, mas olha que incrível. Uma vitamina do complexo B, ela aparentemente tem um papel regulador do metabolismo de lipídios. Então, quando a gente toma a niacina, nós, apesar de não sabermos o mecanismo, nós notamos muitos benefícios, como mecanismo desconhecido de regulação do lipidograma, que leva a redução de LDL e triglicerídeos, olha que maravilha, tudo a gente queria, redução dos níveis de LDL e triglicerídeos, e ainda, o que é uma particularidade dela, aumento dos níveis de quem, gente? Quem que eu quero aumentar? HDL, professor. Aumento dos níveis de HDL.
aumento dos níveis de HDL. Vamos para os fibratos? Reparem aqui, ó, que eu desenhei dentro dos tecidos extrahepáticos, músculo, sistema nervoso, eu desenhei um receptor, PPAR-alfa. Esse é o alvo dos fibratos. Os fibratos se ligam nele, no PPAR-alfa, e regulam o metabolismo dos lipídios. Então, vamos lá. Os fibratos, como o fenofibrato, a genfibrosila e o ciprofibrato, todos eles são fármacos que a gente vai chamar de agonistas do receptor PPAR-alfa. Regulam o lipidograma, levando a mesma coisa do outro, levando à redução do LDL e dos triglicerídeos, e ainda aumentando LDL. Uma curiosidade, gente. O óleo essencial ômega 3 de origem marinha, exclusivamente de origem marinha, carne de peixe marinho, tem o mesmo efeito dos fibratos. Olha quanta informação importante aqui. Os fibratos, como a fenofibrato, ciprofibrato e genfibrosila, eles têm o mesmo efeito do ômega 3 de origem marinha. Aquele óleo essencial, ômega 3, 6 e 9, que a gente vive comprando aí nos mercados, eles têm o mesmo efeito dos fibratos. O que o fibrato faz? Ele se liga nesse receptor aqui, o PPAR-alfa, dentro das nossas células, e após eles se ligarem nesse receptor, quem se liga nesse receptor? Fenofibrato, ciprofibrato, fibrosila, ômega 3, é um receptor nuclear, gente. O PPAR-alfa é um receptor que está no núcleo das nossas células. Quando esses fármacos se ligam nesse receptor, PPAR-alfa, eles regulam o lipidograma, reduzindo o LDL, triglicerídeo e aumentando os níveis de HDL. Então, são fármacos com um efeito bastante amplo no lipidograma. Esses daqui, principalmente, agem reduzindo os níveis de colesterol. E com menos colesterol, obviamente, menos LDL, já que a LDL é feita de colesterol. Então, o efeito deles é um pouco mais limitado, embora não sejam bastante efetivos. Uma pergunta, vocês acham que eu uso isso daqui separado ou misturado? Um fármaco só, eu posso fazer associações? Acho que pode associar. Pode e deve, viu, gente? É muito comum na terapia da dislipidemia a gente fazer associações dessas substâncias. Então, muito comum a gente associar. Então, vocês vão ver muito essa associação acontecer. A pessoa está tomando estatina e ezetimiba. Existe até um medicamento no mercado chamado Vitorin, que é simvastatina com ezetimiba. O que esse cara está propondo, gente? Uma redução de qual substância no nosso corpo? Se eu tomo simvastatina com ezetimiba, que substância que está diminuindo no meu corpo?
Simvastatina para a produção hepática de colesterol. Ezetimiba impede a absorção intestinal de colesterol. Que substância vai diminuir no meu corpo se eu tomar simvastatina junto com ezetimiba? Colesterol. Colesterol. Consequentemente, quem vai diminuir? O LDL. LDL. Mas meu HDL aumenta se eu tomar esses dois? Aumenta HDL, gente? Ou só diminui o LDL? Acho que só Aumenta. diminui. Só diminui o LDL. Se eu quiser aumentar o HDL, eu posso associar esses dois aqui com quem? Vitamina B3? Vitamina B3. Vou maximizar a diminuição de LDL e triglicerídeo e ainda vou fazer o quê? Aumentar HDL. Concorda que essa associação tríplice aqui, ó, resolve esse problema aqui? LDL vai diminuir junto com o VLDL? HDL vai aumentar e triglicerídeo vai diminuir? Concorda que esse lipidograma eu resolvo com esse trio aqui, ó? E essa dupla, gente, aqui? Fibrato com vitamina B3, ou vitamina B3 com ômega 3. Esses dois juntos, essa dupla, resolve esse lipidograma aqui para mim? Diminui LDL, VLDL, triglicerídeo e aumenta HDL? Sim. Sim ou não? Sim, professor. Sim. Gente, para quem que esse sequestrador de ácido biliar vai ser interessante? Para que tipo de paciente vai ser interessante eu dar uma resina que absorve colesterol no intestino dele e não deixa o colesterol ser absorvido? Para pessoa que tem baixo nível de HDL, Não, gente, o que que a resina tem a ver com HDL? O que que a resina faz? É Ah, para pra pessoa- pessoa que está com alto TG, alto VLDL e alto LDL. Tem E colesterol, baixo HDL. ele tem colesterol demais, não tem? Então eu estou impedindo ele de absorver esse colesterol no intestino. Que tipo de paciente eu vou pensar de cara em dar para ele um medicamento desse? o obeso. O obeso, gente, o paciente que não faz dieta, porque ele não colabora. Ele chega em casa, ele enfia a cara em doce, gorduroso, ele faz fritura, ele come fritura o dia inteiro, ele ingere gordura animal em grande quantidade, ele come picanha, ele come cupim. Esse indivíduo, o intestino dele é repleto de colesterol. E ele não colabora, ele não faz a dieta. Se for um adolescente, a mãe chega e fala: não adianta, ele come bacon o dia todo, sanduíche, batata frita. Não adianta. O que o médico vai fazer? Vai passar uma resina para ele. Porque já que ele não para de comer, eu vou tentar sequestrar, segurar esse colesterol dentro do intestino dele. Não deixar esse colesterol todo que ele consome vir para dentro do sangue. Ezetimiba é uma boa para esse moleque também, que não faz dieta, obeso, mórbido na adolescência? Sim. Sim. Quando o meu paciente não é colaborativo, ele não faz a dieta, é muito interessante eu usar os medicamentos que seguram o colesterol dentro do intestino. E para o vegano, gente, esses dois medicamentos aqui são interessantes eu usar ezetimiba e colestipol num vegano? O Não, intestino dele está lotado de colesterol para eu segurar aqui dentro? não. Não, o que eu vou fazer no vegano? Vou parar a produção onde? De colesterol? Das enzimas. No fígado, né? Porque o vegano, o único jeito de estar com colesterol alto é o fígado estar produzindo muito. Porque o resto aqui, ó, o resto aqui não tem. O problema não pode ser intestinal. Ele não consome gordura animal em grande quantidade. Quero que vocês entendam com essas falas que a escolha dessa farmacoterapia depende muito do perfil do meu paciente. O vegano não precisa sequestrar colesterol no intestino. O obeso que não faz dieta precisa. O vegano tem que parar a produção de colesterol no fígado. O obeso também vai precisar fazer isso. Eu quero controlar esses níveis de colesterol.
Mas lembrem que fármacos que reduzem os níveis de colesterol diminuem LDL. Não necessariamente aumentam quem? HDL. Quais as duas classes que aumentam HDL? Fibroblastos, reguladores de metabolismo. Fibratos e os reguladores de metabolismo, vitamina B3 e fenofibratos, profibrato e fibrosila. Qual a substância natural encontrada nos peixes do mar que tem o mesmo efeito dos fibratos? Ômega 3 e ômega 6. Ômega 3. Ah, professor, eu sou uma pessoa que sou filho, vó, pai, mãe, já tive perdas na minha família por conta de aterosclerose. Isso aí está na minha genética. Fiz exames, meu HDL está no limite, meu LDL também. Posso fazer um suplemento de ômega 3 marinho e vitamina B3? Claro que posso. Vou estar prevenindo que isso aqui aconteça comigo? Vou, especialmente se eu sou um paciente com tendência a ter uma aterosclerose. Claro, né, gente? Vitamina B3 em excesso, ômega 3 em excesso também faz mal. Eu preciso repor isso aqui dentro das minhas necessidades biológicas. Tem que monitorar essa reposição. Gente que acha que tem que enfiar a cara no ômega 3 e na vitamina B3, que mal não vai fazer. Tudo em excesso faz mal. Certinho? E eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Esse medicamento aqui, ó, que pode causar quadro de toxicidade rara, mas fatal, que é um quadro chamado de rabdomiólise. Tá? Então, é um quadro de toxicidade raríssima, mais rara, não é muito comum, mas se acontecer, é fatal e eu tenho que ficar atento. E esse aqui, ó, o fibrato, também pode provocar isso. Então, nem vou falar o que é a rabdomiólise, vocês vão pesquisar. Esse aqui, raramente ele pode provocar esse quadro de rabdomiólise, mas quando provoca, mata. Esse aqui é mais raro ainda, mas também pode provocar errado. Então, de todos esses, gente, aqui, qual é a associação que eu devo evitar? Qual é a associação que eu não faço de jeito nenhum, eu faço com muito cuidado? Estatina com os fibrastos. Por que eu tenho cuidado em associar os dois? Devido à toxicidade dele ser fatal? Fatal e rara. Só que se eu associar eles, ela pode deixar de ser o quê, gente? Rara. Rara. Posso aumentar as chances dela acontecer. Então, não associo estatina com fibrato. Se vocês virem numa prescrição fenofibrato com atorvastatina, vocês vão arregalar o olho e ficar com medo de quê? Rabdomiólise. Vocês vão pesquisar e descobrir o que é. Inclusive, está numa pergunta do estudo dirigido. Dúvidas?